posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia! Nós estamos iniciando mais um programa Restaurando Vidas. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, seja derramada e liberada sobre a sua vida. Quero começar o programa lendo a palavra de Deus em Gálatas capítulo 6, versos 1 e 2. Diz a palavra: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém. A palavra do Senhor, ela é preciosa para a nossa vida diária. A palavra do Senhor é imprescindível para aquele que quer viver no amor e no temor do Senhor. Muitas vezes, quando nós, no nosso dia a dia, notamos algum erro em alguma pessoa, muitas vezes somos dominados por um ódio, por uma sensação de justiça, e a nossa justiça, misericórdia, é trapo de imundície, e nós chegamos e ofendemos aquela pessoa, humilhamos aquela pessoa, e muitas vezes perdemos até a amizade. A palavra de Deus vem trazer para nós um alicerce quando a gente vê alguma pessoa errando. É para corrigir com espírito de brandura. A palavra branda, ela desvia o furor. A correção com amor, ela serve para edificação, para que a pessoa realmente enxergue que está num erro e queira acertar. Veja como você tem falado às pessoas, analise a sua vida, como você tem corrigido alguma falta, como você tem sido, você realmente ama a pessoa que você está corrigindo, fala com amor. Olhe a palavra do Senhor e aplique na sua vida. Diz também, cuidado, guarda-te, para que não sejas também tentado. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas com um espírito de superioridade. Nos achamos melhores, nos achamos mais eficientes, nos achamos mais aptos. Não, cuidado. A palavra de Deus diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. A palavra de Deus diz para nós repartirmos as cargas. Muitas vezes você vê uma pessoa totalmente oprimida, uma pessoa totalmente sobrecarregada. É hora de estender a mão, é hora de praticar o amai-vos uns aos outros. A palavra de Deus é mais que uma teoria, a palavra de Deus é uma prática e nós precisamos aprender a viver essa prática. A igreja precisa funcionar como igreja, não só dentro do templo, mas fora das paredes. Que Deus te abençoe durante o tempo de hoje, que você tenha um dia em que realmente você olhe para as outras pessoas, ame, cuide e realmente reparta as cargas dessas pessoas. Quero conversar hoje na entrevista com o presbítero Marcelo. Marcelo teve uma grande história, teve um lindo toque do Senhor na vida dele e em toda a sua família. Vamos passar então essa entrevista? Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um grande privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas, meu irmão em Cristo, presbítero Marcelo Heitor da Silva. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Amém, Pedro. Obrigado, pastor Pedro, pelo convite, pela oportunidade de a gente hoje compartilhar um pouquinho da nossa história. Amém. Marcelo, você veio de Bandeira do Sul, Isso. Nascido ali, uma cidade tão amada, tão amorosa para conosco, mas muito cedo, com 7, 8 meses de idade, você teve um problema muito sério de saúde. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi isso. Isso mesmo, pastor. Bom, como o pastor já disse, eu venho de Bandeira, né? E meus pais tiveram 3 filhos homens, eu sou o mais novo. E por volta de 8 meses de idade, certo dia eu acordei com muita febre, né? E ali os meus pais correram, tentaram me medicar, e ao longo daquele dia a minha febre não cedeu e na verdade ela aumentou. No final do dia meus pais resolveram me trazer até Poços para procurar algum recurso, né?
E era um domingo de carnaval, e ao chegar aqui na Santa Casa, a Santa Casa estava muito cheia, os meus pais resolveram permanecer, e já altas horas da madrugada eu fui atendido. Quando o médico me veio, começou a fazer alguns exames, me medicar, e ali eu tive 4 dias. Durante 4 dias eu estive internado na Santa Casa, e ao longo daqueles 4 dias, depois de vários exames, medicamentos, eles não conseguiram descobrir qual era o meu problema, e o médico me deu alta, né? Então nós regressamos para Bandeira, mas ao regressar os meus pais perceberam logo que eu não tinha melhorado, que a minha saúde ainda estava muito debilitado, e no próximo dia, né, no dia seguinte, a minha situação ela piorou um pouco, né? E os meus pais retornaram para Poços, e ali na oportunidade conseguiu uma consulta com um pediatra de bastante nome aqui na cidade, e o meu pai relata que ao pediatra, ao me ver, né, teve uma frase que marcou bastante meu pai, que foi assim: vocês deixam o seu filho morrer para depois trazer para o médico? E ali meu pai tentou explicar, né, que não foi daquela forma, que no dia anterior eu tinha tido alta do hospital, e o médico ali ficou muito indignado com aquela situação. Agora, até então, Marcelo, era uma situação muito desesperadora, porque quando esse segundo médico, ele examina você, ele vê o seu estado, ele realmente está desanimado com as possibilidades. Isso deve ter trazido também, tanto ao seu pai quanto à sua mãe, muitas preocupações. Até porque a sua mãe já conhecia o Senhor Jesus, mas seu pai ainda não. Isso. Então a preocupação dele talvez seja mais forte, né? E o que aconteceu daí para frente? Bom, o médico, ao me ver, ele de imediato me internou, né? E depois dessa segunda internação, eu estive internado por quase 20 dias, né? E nesse tempo, vários exames foram feitos, juntas médicas foram feitas também para tentar descobrir qual era a causa daquela enfermidade, e infelizmente nada de bom acontecia. Na verdade, dia após dia eu ficava mais debilitado, até pela minha idade, apenas de 8 meses, e aqueles dias de agonia foram aumentando, até que um dia, numa quarta-feira à tarde, os médicos chamaram os meus pais, dizendo que daria alta para mim, porque o que estava ao alcance deles já tinha sido feito, né? Que seria melhor talvez voltar para casa para que eu descansasse, para que eles pudessem descansar também. E naquele momento, para os meus pais foram de grande sofrimento, né? Porque eles entenderam que talvez não houvesse mais algum recurso pela medicina, né? E naquela tarde, a minha mãe, ela tinha uma irmã que morava aqui em Poços, e ela sabia que acontecia um culto toda tarde, né? A tarde da bênção, que acontecia na quadrangular, e a minha mãe, já com bastante, talvez, desespero, muita angústia, muita dor, muito sofrimento, ela decidiu. A minha mãe, como o senhor já disse, ela conhecia a palavra de Deus, mas por um período ela estava um pouco afastada da igreja, né? E eles resolveram me levar até o culto, né? Juntamente com a minha tia, os meus pais. E naquela tarde, na hora do culto, durante o culto, o pastor, ele convidou, né, quem estivesse com algum problema, alguma necessidade, algo que realmente fosse, precisasse da mão de Deus mesmo, que viesse até o altar, que ele estaria orando, né? E naquele momento os meus pais se levantaram, foram até o altar, e naquele período de oração,
depois que todas as possibilidades da medicina tinha esgotado, né? A minha mãe, junto com o meu pai, começaram a clamar a Deus. E naquele momento, assim a minha mãe relata, que eu desfaleci, ou seja, o meu corpo ficou todo mole no colo da minha mãe, e ela começou a chorar, começou a clamar, mas ela orou dentro do seu coração, dizendo: o Senhor deu, o Senhor pode tomar, porque Ele está nas tuas mãos. Eu entrego o meu filho nas tuas mãos. E eu faço um voto, que a partir de hoje, nunca mais me ausentarei da casa do Senhor. E naquele momento, né, de grande tristeza, eu comecei a reagir, e a minha mãe, com muita coragem, depois desse momento, ela conseguiu abrir os olhos, e aqueles olhos meus que já estavam enfermos, olhos de uma pessoa doente, já tinha um brilho no olhar. Amém. E Deus, naquele momento, Ele operou um milagre. Para a glória de Deus, amém. Deus, Ele tirou toda a enfermidade. Amém. E depois de mais de 20 dias com muita febre, naquele momento a minha febre voltou, a minha temperatura voltou ao normal, e daquele momento em diante eu me tornei uma criança saudável, como sempre fui. Glória a Deus. Amém. Queria falar com você que está nos assistindo, que muitas vezes você ouve falar da palavra, alguns têm mais contato com a palavra, mas não crê que isso possa acontecer hoje. Eu quero dizer a você com autoridade da palavra de Deus, que esse mesmo Deus que operou lá nos profetas, que operou na Bíblia, que está operando como operou na vida do Marcelo, Ele continua a operar milagres. É preciso apenas você crer e você entregar no altar do Senhor aquilo que tem trazido desespero ao seu coração, aquilo que tem trazido tristeza à sua casa, se for relacionamento com os filhos, se for enfermidade física, se for restauração do casamento, entregue no altar do Senhor, mas não entregue sem fé. Creia que esse mesmo Deus opera e operará eternamente. Marcelo, você cresceu, você teve momentos também maravilhosos, porque o seu pai um dia, ele creu no Senhor Jesus, não aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos. Ele foi, e a sua mãe sempre ali, através de cartas, ministrando a palavra do nosso Deus. E um dia ela enviou o que para ele? E quando ele leu, ele começou a ter o coração já modificado. Isso. O meu pai, né, ele não conhecia profundamente a palavra de Deus. E ele teve a oportunidade um dia de estar trabalhando nos Estados Unidos, e a minha mãe, ali através de cartas, começou a evangelizar, e um dia ela mandou para ele um Novo Testamento. E ao receber aquele Novo Testamento, o meu pai, ele tinha uma dificuldade na sua visão, uma dificuldade física. E ele, sedento pela palavra, sedento porque Deus já havia trabalhado, estava trabalhando no seu coração, ele orou a Deus, pedindo para que Deus curasse a sua visão física, para que ele pudesse ler a palavra de Deus e entender a palavra de Deus. E naquela oração, Deus não só restaurou a sua visão física, mas Deus tirou as escamas dos seus olhos. Amém. Ele começou a ler a palavra, e ele começou a entender, ele começou a crer apenas no Senhor Jesus, e ele recebeu a salvação também. Amém. Queria falar com você que muitas vezes você procura também um presente para dar no dia do aniversário de alguém, numa data especial. Você pode comprar uma Bíblia. Tem Bíblia muito barata hoje na cidade. Você pode evangelizar. Você pode até dar um presente comum, mas leve a palavra de Deus, dê uma Bíblia, dê um livro que edifica, que constrói na vida das pessoas. Através de um simples presente, um homem se rende aos pés do Senhor. Amém. Também estava coberto de orações. Marcelo, nosso tempo ele não é tão grande, mas há algo maravilhoso também na sua vida, que você decidiu honrar o Senhor. Você conheceu uma pessoa aqui no Brasil e foi trabalhar também nos Estados Unidos, conseguiu um visto e foi trabalhar.
E você só via essa namorada uma vez por ano, né? Que ela ia com seus pais nos Estados Unidos, né? Isso. E vocês se encontravam ali, mas vocês decidiram manter santidade. Como é que é isso? E como é que se encaixa no contexto de hoje? Hoje realmente falar, principalmente para os jovens, em santidade, em realmente honrar, de repente, no namoro, os padrões que Deus quer, muitas vezes é difícil. Mas aconteceu sim. Nós começamos um namoro, eu ainda bem jovem, com 20 anos, e nesse intervalo, talvez no sonho de conquistar alguma coisa, um futuro melhor, Deus me preparou, me deu a oportunidade. Eu estive nos Estados Unidos durante 5 anos trabalhando, e nesse intervalo eu e a Cíntia, nós continuamos o nosso namoro. E uma vez por ano, 2 vezes no ano, no período de férias, ela conseguia ir até lá. E nesse período, nós decidimos, tanto eu quanto ela, a honrar o nosso namoro. Por quê? Porque nós honramos a Deus. Amém. E nesse intervalo, talvez por alguns momentos tive dificuldades, principalmente pelas pessoas de fora que não entendem essa posição, mas Deus, Ele me honrou também. Estive lá durante 5 anos, trabalhei na construção, algo que para o contexto de Poços de Caldas é bem familiar, muitas pessoas já estiveram, já estão lá, e eu honrei a Deus através do meu namoro, do compromisso com Deus também em uma igreja que eu estive, e após 5 anos eu regressei para o Brasil. A minha esposa hoje, Cíntia, ela concluiu a faculdade e nós nos casamos. Hoje Amém. Temos 4 anos já de casamento, e eu vejo que certamente quando nós honramos a Deus, Deus ele tem o prazer também de nos abençoar, de nos honrar. Amém. A Bíblia realmente tem soluções para tudo. O governo gasta uma grande verba ali, distribuindo preservativos, estimulando as pessoas a praticarem aquilo que a Bíblia condena. Mas há uma campanha aí barata e eficiente. Namoro santo, namoro dedicado ao Senhor, onde Jesus é a terceira pessoa desse namoro. Não às drogas, longe das drogas para não agredir o templo do Espírito Santo. E um casamento imaculado, um casamento sem manchas, sem rugas, um casamento onde há honra do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. Essa é a maior campanha contra a saúde e contra a saúde espiritual, para você ter uma boa saúde espiritual. Deus te abençoe. Eu queria que você deixasse um versículo para encerrar a nossa entrevista. Quero deixar um versículo que é conhecido de todos, mas é um versículo que sempre eu tive comigo no meu coração, que está lá em Salmos, capítulo 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Talvez você que está ouvindo hoje, talvez você está passando por um momento de dificuldade, talvez na saúde, no relacionamento, talvez na vida conjugal, não sei, mas que você possa confiar em Deus, que você possa entregar a sua vida nas mãos de Deus, que você possa entregar os seus problemas nas mãos de Deus. Deus, ele tem operado grandemente nos nossos dias, ele já operou e opera, basta a gente confiar nele. Que Deus assim possa te abençoar, no nome de Jesus. Amém. Quero te agradecer, irmão, pela tua presença, pelo teu depoimento, e que vidas possam ser alcançadas pela graça do Senhor. Amém. Muito obrigado. Nós voltaremos dentro de instantes, não sai daí. Posso clamar pela fé, posso enxergar.
posso clamar. Pela fé posso enxergar. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do verso de número 1. Diz a palavra do Senhor: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque na Tua palavra, Senhor, a salvação. Fala hoje, Senhor, a essas pessoas que estão assistindo o programa Restaurando Vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um homem que já estava totalmente sem nenhuma possibilidade. Ele já era ali um homem aleijado de nascença, nunca provara de uma saúde normal, de um desempenho normal. Um homem que era levado por outras pessoas para esmolar. Talvez a situação mais difícil desse homem era acordar o dia e falar assim: eu tenho que pedir para poder comer, para poder comprar alguma coisa, e eu tenho que me sujeitar, eu tenho que me rastejar, eu tenho que chamar a atenção das pessoas para o meu problema e fazer isso com muita eficiência, senão eu não tenho de onde tirar o meu sustento. Um homem sem sonhos, um homem sem perspectivas, um homem sem talvez um deleite no seu coração, onde muitas vezes nós chegamos no fim de semana e falamos: olha, hoje nós temos um sonho com a nossa família, nós podemos ir ali, voltar para cá, nós podemos fazer ali um almoço gostoso. Esse homem talvez não tivesse planos no seu coração. Era uma vida muito humilhante, era uma vida realmente que deixava a desejar. Uma vez, como de costume, ele fora levado e deixado ali à porta do templo, porque muitas pessoas passavam ali e entravam para fazer as suas preces, para oferecer sacrifício, e aquelas pessoas, algumas delas eram tocadas e talvez depositavam ali alguma quantia em dinheiro. 2 discípulos do Senhor, Pedro e João, foram orar também às 15h e chegaram ali e viram aquela situação. Diz a palavra que aquele homem implorava: dê-me alguma coisa. Os dois olharam para ele. Talvez como Jesus fitou aquele homem rico, com amor. E Pedro e João também não tinham posses materiais naquele momento. Homens que deixaram tudo para seguir Jesus. Mas o que ele tinha, ele podia transferir. E a palavra foi essa: prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. No nome do Senhor Jesus, levanta e anda. A palavra diz que aquele homem então se firmou sobre os seus tornozelos, aquele homem então passa a caminhar, passa a seguir os 2 apóstolos e passa a louvar ao Senhor. Diz a palavra que aqueles homens que estavam perto viram aquilo. Como aquele homem que era aleijado de nascença pôde chegar a andar e a louvar o Senhor. Eu queria falar com você agora, que muitas vezes já não há no seu coração nenhum sonho, que muitas vezes no seu coração todas as perspectivas de uma vida de alegria, de eficiência, de ousadia se foram. Você pode estar olhando agora para a sua situação e dizendo: não tem jeito. Pois eu te digo o contrário. Há
uma solução para a sua vida e para o seu problema. Este homem, ele estava dependendo de pessoas que o colocassem ali. Este homem, ele dependia de ser levado e trazido. Este homem, ele realmente era um homem sem sonhos. Porque até para caminhar, ele não podia. Ele dependia de homens para caminhar por ele, para dar passos por ele. Muitas vezes você está nessa mesma situação. Você não consegue arrancar na sua vida. Você não consegue dar um passo em direção ao caminho certo. Você não consegue, muitas vezes, recuar de um caminho errado. E você está com a visão só na material. Nada me resta, nada posso. Eu vou trabalhar, vou sustentar a minha família. Daqui a um tempo eu vou morrer e pronto. Eu quero dizer para você que é muito mais do que isso. Você pode agora encontrar na palavra de Deus a solução para a sua vida. Você pode agora olhar para o Senhor, onde você estiver, talvez no seu quarto, talvez no seu trabalho, e falar: Senhor, eu te imploro, faça alguma coisa pela minha vida. Este mesmo Deus, que através de Pedro e João operara um milagre, Ele pode operar agora na sua vida uma restauração, uma cura, uma libertação e o melhor de todos, a salvação. Pedro e João eram homens que estavam cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta. Você pode olhar para Jesus ao invés de olhar somente para o seu problema. Muitas vezes, quando nós estamos no fundo do poço, como esse homem paralítico aqui, coxo, estava, nós não temos onde socorrer. Diz a palavra que esse homem implorava por socorro para Pedro e João. Muitas vezes nós deixamos de clamar ao nosso Deus, nós deixamos de implorar, nós deixamos de gritar com a nossa alma: Senhor, eu tenho um grande problema que tem tirado o meu sono, que tem tirado a minha alegria, que tem me afastado da minha família, que tem acabado com a minha vida conjugal. Eu te imploro, Senhor, faz um milagre na minha vida. Este homem ainda estava com a visão no material, mas o que Pedro fez foi, no nome do Senhor, derramar cura sobre a vida dele. Muitas vezes os seus pensamentos estão ali pedindo para o Senhor somente algo material, mas Deus quer fazer na sua vida muito mais. Foi o que aconteceu na vida desse coxo. Ele pediu ali um trocado, mas Deus, que faz muito mais do que pedimos ou pensamos, derramou sobre ele cura. E a cura dele foi tão forte que ele não só andou, mas ele pulava e ele glorificava o nome do Senhor. Deus quer te curar. Deus quer restaurar a sua vida, quer restaurar os seus filhos, quer restaurar o seu casamento, quer restaurar a sua empresa, o seu trabalho. Mas é preciso você pedir com fé e acreditar que Deus vai operar na sua vida. É preciso também você aprender que precisa viver para esse Deus que cura, que salva e que restaura. Muitas vezes nós queremos somente o milagre, depois nós cortamos qualquer relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos nos achegar a Ele e que Ele, por sua vez, se achegará a nós. Este homem, ele muda de vida naquele momento. Ele passa de ser aquele homem miserável, totalmente dependente de homens, mas agora ele depende só do Senhor. O seu físico estava restaurado e, junto com o seu físico, o Espírito Santo de Deus fez com que ele louvasse ao Senhor. Muitas vezes nós ganhamos do Senhor uma bênção extraordinária, e nos afastamos do caminho do Senhor. Talvez você já tenha tido essa experiência. Buscou o Senhor, conseguiu do Senhor algo extraordinário. E agora que era um tempo de servir, de louvar como esse homem fez, de adorar o Senhor, você se afasta dos caminhos do Senhor e se acha autossuficiente. Não faça isso. Busca o Senhor. Creia no Senhor. Dependa do Senhor. O Senhor Deus é vida. O Senhor Deus é cura. O Senhor Deus é salvação. Este homem nos dá um exemplo, que ele passa com a sua alegria, com o glorificar ao Senhor, ele passa a contagiar pessoas, e as pessoas que estavam naquele ambiente notaram que aquele homem fora curado e que aquele homem agora estava alegre no Senhor. Onde está a sua alegria?
nos prazeres do mundo, nos desejos da carne. Não deixe isso continuar. Agora é hora de tomar uma decisão firme em Jesus, porque Ele pode restaurar a sua vida. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de receber da Tua palavra. Abençoa essa pessoa que nos está assistindo, Senhor, para que ele seja tocado pelo Teu poder, pelo Teu milagre, pela Tua cura. Nós cremos que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Faz um milagre hoje, nesta vida, em nome de Jesus. Amém. Creia que o Senhor vai operar na sua vida. Creia que o nome de Jesus é o nome que está acima de tudo. E Ele pode todas as coisas. Dependa de Jesus. Não confieis em príncipes, não confieis nos homens, mas confie no Senhor Deus, porque Ele não esquece das suas promessas, Ele não mente, Ele honra a sua aliança. Que Deus te abençoe muito durante o dia de hoje e que a paz do Senhor Jesus seja liberada sobre todo o seu dia. Amém. Posso clamar pela fé, posso encher.